1 João capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 João capítulo 4, verso de número 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, pois podemos estudar a tua palavra, podemos lê-la e ouvirmos, ó Pai, aquilo que o teu Santo Espírito inspirou este homem para escrever, ó Pai. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a focarmos única e exclusivamente no Senhor, para que possamos aplicar aquilo que ouviremos aqui nesta manhã e possamos viver da maneira que te agrada, para que possamos cultuar ao Senhor da maneira que devemos cultuar. E nós clamamos e oramos ao Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, se nós fizermos uma pesquisa, e muitos já fizeram essa pesquisa, e perguntarem o que é o amor? Muitas vezes as definições de amor, elas serão diferentes, e muitas vezes elas não estarão baseadas e pautadas nas verdades bíblicas. Aí você pode dizer, não, pastor, se você fizer essa pesquisa aqui na igreja e sair perguntando para cada um de nós aqui, todos vão dar a mesma resposta sobre o amor. Não sei. Talvez na teoria nós demos a mesma resposta. Talvez nós saibamos o que é o verdadeiro amor. Mas talvez na prática nós nos esqueçamos. E ao nos esquecermos na prática do amor, provavelmente a nossa teoria ela não passará de teoria. Aqui nós estamos diante de uma epístola que fala muito sobre o amor. João, no capítulo 2, no capítulo 3, ele já começa a lançar os fundamentos para o que ele vai falar aqui no capítulo de número 4.
E aqui no capítulo 4, no texto que nós lemos, João ele aprofunda esta exortação que ele vem fazendo desde o início da sua epístola. O objetivo de João aqui é basicamente mostrar que Cristo Jesus, ele veio em carne e osso. Aqui provavelmente ele estava combatendo alguns pensamentos que Jesus ele era apenas um espírito. Então alguns que seguiam a linha ali dos docetistas, que criam que Jesus era apenas um espírito e não era uma pessoa. João ele gasta toda a sua epístola para falar assim, não, Cristo Jesus veio, ele encarnou. E nós vemos essa tônica no capítulo de número 2, no capítulo de número 4, no verso de número 2, quando ele diz assim, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então o objetivo de João é mostrar que Cristo veio encarnado. E isso é importante, porque ele queria fazer esse contraste então daqueles que seguiam a Cristo e daqueles que não seguiam a Cristo. E ele começa a fazer essa diferença. Ele fala assim, aqueles que seguem a Cristo creem que ele veio como homem, que ele se encarnou, que ele morreu numa cruz e que ele ressuscitou. Aqueles que não seguem a Cristo, eles não pensam dessa maneira. E João, então, ele caminha mostrando que apenas o conhecimento, apenas dizer assim, Deus veio em carne, não era o suficiente. Eles precisavam conhecer e eles precisavam amar. A demonstração do amor aqui era experimentar a obra que Deus havia feito. Era experimentar o amor de Deus demonstrado por meio de Cristo Jesus encarnado. E a aplicação de toda a epístola é mostrar que diante da realidade de Cristo encarnado, a prova máxima e maior do amor de Deus por nós deve então nos levar a amarmos o nosso próximo. E isso, basicamente, João trabalha com o resumo da lei que Jesus faz lá em Mateus 22. Quando perguntado, Jesus ele responde, primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E aqui João ele pega a mesma tonalidade e ele começa a dizer, olha, Cristo Jesus encarnado é a manifestação do amor de Deus. Então agora vocês precisam amar. E essa é a resposta que o cristão dá ao que Deus fez por nós, ao que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós, muitas vezes, ao ouvirmos as definições de amor que o mundo oferece, elas estão totalmente fora de Deus. E muitas vezes essas definições, elas chegam ao ápice de colocar o amor por si mesmo. Por que você ama? Porque eu amo. Eu fiz 2 perguntas para as crianças aqui, que nós devemos fazer para nós adultos. A primeira é como nós demonstramos que nós amamos aqueles que nós dizemos que amamos. O que você tem feito para demonstrar o amor? E a segunda pergunta é, de onde vem o amor? De onde vem o amor? De onde vem? De onde você tira este alimento para reproduzi-lo depois? Hoje nós vemos muitas demonstrações de amor e todas elas, dessas muitas, elas são egoístas. E normalmente nós amamos aguardando aquilo que virá em resposta à nossa demonstração de amor. Então muitas vezes eu posso dizer que amo a minha esposa e fazer algo que ela gosta, mas não por demonstração de amor a ela, mas porque eu quero que ela vire e fale para mim assim, nossa, você é o melhor marido do mundo. Claro que ela não precisa dizer isso sempre, eu já sei. Mas muitas vezes nós fazemos coisas
do gênero. Nós fazemos aguardando aquilo que vai voltar. Meus irmãos, quando nós agimos dessa maneira, nós não agimos baseados no amor verdadeiro, descrito aqui por João. E aqui João, ele mostra, e nós vamos ver nessa manhã, ele mostra duas características deste amor verdadeiro e duas atitudes que nós precisamos ter em resposta a este amor verdadeiro. E o primeiro detalhe que nós precisamos entender, e é o detalhe mais importante, é que Deus é amor. O texto, ele nos mostra que este amor que nós temos, que nós somos exortados a praticarmos uns com os outros, ele tem uma procedência divina. E João fala assim: irmãos, amemos uns aos outros, porque esse amor procede de Deus. Este é um atributo de Deus. Está no ser de Deus, Ele nos ama, Ele ama. E dentro da teologia, a Gaia respondeu sem saber este aspecto da teologia. Mas dentro da teologia, o amor de Deus, ele se encontra dentro dos atributos morais de Deus. E ele é uma seção do atributo bondade de Deus. O amor de Deus, ele é uma demonstração da sua bondade para conosco. E procede dele. Quando nós buscamos amar uns aos outros e demonstrar o amor que temos uns pelos outros, buscando outras fontes, este amor vai ser falho. E eu posso dizer aqui, como o texto diz, não é amor. Pode ser interesse, pode ser egoísmo, pode ser manipulação, pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele procede de Deus. Aí você vai dizer: Jonatas, mas e aqueles que não são crentes? Eles não amam? O texto está dizendo que não. Porque eles só vão poder amar verdadeiramente se eles conhecerem a Deus. Talvez eles demonstrem afeições, tenham demonstrações de carinho e afeto, mas não é o verdadeiro amor, porque a fonte não é verdadeira. Então o resultado também não será um bom resultado. Então o amor, ele procede unicamente de Deus. E o texto fala que aquele que ama, ele é nascido de Deus. E ele conhece a Deus. Essa semana eu comecei a ler o meu primeiro livro do ano, né? E eu estou lendo o livro do James Smith. E o título do livro é Você é o que você ama. E é interessante que ele coloca no início do livro, no primeiro capítulo do livro, que muitas vezes nós caminhamos nos nossos dias seguindo uma lógica não bíblica, de que nós somos aquilo que nós pensamos. Então os filósofos desenvolveram essa corrente de pensamento. Então, penso, logo existo. Então, nós começamos a pensar que nós somos aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que conhecemos. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós amamos. E a questão aqui não é o que eu conheço que faz aquilo que eu sou, ser o que eu sou. Mas é aquilo que eu amo, aquilo que me impulsiona a viver e a buscar as coisas. Nós somos homens que fomos criados para uma finalidade. Nós somos criados para amarmos. E a questão é, para onde a nossa bússola do amor está apontando? O texto aqui mostra que ela deve apontar para Deus.
Porque Deus é a fonte do amor verdadeiro. E quando nós apontamos essa bússola do amor para Deus, nós demonstramos que conhecemos a Deus e experimentamos aquilo que Ele fez por nós. Então nós não podemos nos esquecer que Deus é o amor. Ele é amor. Ele não simplesmente tem amor, e o amor não é Deus, mas Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. E aqui João, ele compara o crente com o descrente. Ele observa que quando o amor não está presente, não existe o conhecimento de Deus. E aqui de maneira muito prática, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós não demonstramos amor pelas pessoas. E consequentemente, nós estamos demonstrando que nós não conhecemos a Deus. Semana passada nós ouvimos aqui sobre a necessidade de dependermos e confiarmos totalmente em Deus nos nossos planejamentos. E um dos pontos que Caleb enfatizou aqui na semana passada foi que nós precisamos nos planejar e sermos intencionais no ajudar a outra pessoa, para demonstrarmos assim amor a outra pessoa. Será que nós praticamos o que nós ouvimos aqui na semana passada? Será que nós demonstramos amor pelas pessoas? Quando nós demonstramos amor pelas pessoas e cumprimos este mandamento, nós estamos demonstrando que nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro e que nós nos relacionamos com o Deus vivo e verdadeiro. Vocês vão se lembrar que nas exposições de Gênesis, Reverendo Mauro usou um termo teológico várias vezes, que ele falou que o nosso relacionamento com Deus ele é monergístico. Não é sinergístico. Então, monergismo significa que é um relacionamento que vem de Deus para nós, não tem a contrapartida. E esse é o relacionamento de Deus conosco. Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós, sem exigir que nós façamos ali a nossa parte para ajudar o que Cristo fez. Então, quando nós amamos as pessoas, a maneira que nós amamos as pessoas vai mostrar de onde está vindo o nosso amor. Qual é essa fonte? E comentando esse texto, falando desse atributo de Deus, Agostinho, ele diz assim: se nada fosse dito em louvor ao amor ao longo das páginas dessa epístola, se nada mais houvesse nas páginas das Escrituras, e somente essa única coisa nos fosse dita pela voz do Espírito de Deus, pois Deus é amor, não precisaríamos de mais nada. Qual a importância de saber que Deus é amor para você? E aqui o amor de Deus, ele não fica apenas nas palavras. Ele não fica apenas nessas 3 palavrinhas só. Mas Deus então, ele manifesta o seu amor. E o texto que nós lemos, a partir do verso de número 9, nós vemos assim João dizendo: nisto manifestou o amor de Deus em nós. E aqui nós temos um conceito que ele é, digamos que, verdadeiro. Amor não é apenas palavra, ele é também ação. E aqui nós vemos a ação de Deus em nos amar. E o texto fala que a manifestação do amor de Deus por nós se deu no fato dele ter enviado o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Cristo é a prova singular do amor divino.
Você pode ver o amor divino em diversas situações, em diversas coisas. Você pode olhar para a natureza e falar assim, nossa, uau. Você pode olhar para o seu relacionamento com o seu cônjuge, ou olhar para o relacionamento com a sua família e dizer assim, uau, Deus é amor, olha como Deus nos ama. Ou você experimenta momentos na sua vida que você diz assim, uau, ainda bem que Deus é amor, me permitiu experimentar isso. Mas nenhuma dessas circunstâncias se equipara com Cristo Jesus. E este amor, como nós lemos em João, é sem tamanho, porque Deus amou de tal maneira, de uma maneira que nós não podemos expressar, de uma maneira que nós não podemos medir. E o Filho de Deus, então, ele se encarnou, e ele é a prova visível do amor de Deus para com o seu povo. E aqui é interessante, se você olhar bem para o seu texto, você não vai ver João falando que Deus enviou Cristo, que Deus enviou Jesus. Você vai ver toda a referência a Cristo e a Jesus sendo descrita por João como Deus enviou o seu Filho. E aqui ele quer dar ênfase na manifestação do amor de Deus por nós. E ele está dizendo assim, olha, eu não enviei alguém que eu preparei só para isso. Eu não enviei o primeiro anjo que eu achei, que passou na minha frente, e falei, vai lá, faz esse trabalho lá, porque eles não vão dar conta. Não, João está construindo, está costurando aqui, este relacionamento íntimo de Deus e Jesus. Este relacionamento paterno. E ele diz assim, Deus abriu mão do seu único filho para mostrar que ele ama o seu povo. E o seu filho, então, se encarnou. E ele usa, a expressão aqui, unigênito, mostrando que não é o primeiro filho, que não é o segundo filho, mas que é o único filho de Deus. Aquele que seria capaz de nos reconciliar. Aquele que seria capaz de cumprir a justiça de Deus, como Paulo diz aos Romanos. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus, ele nos amou de tal maneira que ele enviou aquele que faria a reconciliação. E nós nos tornaríamos então amigos de Deus. Sem essa manifestação do amor de Deus, nós continuaríamos sendo inimigos de Deus. Essa mensagem, ela é importante. Nós precisamos lembrar dela constantemente. Nós somos incapazes de imaginar a profundidade do amor de Deus por nós. Principalmente diante da nossa incapacidade de fazermos qualquer coisa para nos reconciliarmos com Deus. Deus enviou aquele que faria então a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que se entregaria por nós naquela cruz. Não sei se você compreende a dimensão disso. Mas de maneira muito prática nas nossas vidas, nós precisamos olhar para o que Cristo fez na cruz. Não reconhecendo ou nos enaltecendo pelo que somos, ou, nossa, sou bom mesmo, viu? A morte de Cristo na cruz é um sinal único do poder de Deus e da bondade e da misericórdia de Deus em nos amar. Quando nós pensamos no aspecto da graça de Deus, da manifestação da graça de Deus,
Nós devemos nos lembrar da definição que Jerry Bridges dá no seu livro. E ele fala que a graça de Deus é o ato dele amar os não amáveis. Nós somos os não amáveis. Nós somos aquelas pessoas que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, não tem jeito de amar essa pessoa não. Essa pessoa é muito difícil. Nós somos essas pessoas difíceis. Essas pessoas que não olham para Deus, muitas vezes. Essas pessoas que insistem em caminhar no pecado, em caminhar nas trevas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus nos amou de tal maneira que Ele manifestou o seu amor enviando o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. E isso é suficiente para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos fazer mais nada para restaurar o nosso relacionamento com Deus. A obra de Cristo foi perfeita, foi eficaz, como o autor de Hebreus diz repetidamente. E se nós chegarmos a algum momento a fazermos como o povo de Deus fez e perguntarmos, o Senhor não nos tem amado, como Malaquias registra que o povo estava questionando ali no capítulo 1, Deus responde assim, oi? Repete a pergunta, repete a afirmação, eu não tenho amado vocês? E Deus ali, Ele começa então a descrever a sua ação única. E Ele começa dizendo assim, olha, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. E Ele termina então dizendo no último capítulo de Malaquias, que Ele enviaria o sol da justiça. E este sol da justiça é a manifestação encarnada do amor de Deus por nós. Então você já sabe que Deus é amor. Você já sabe que Deus é amor não só nas palavras, mas também na ação. E Ele é amor, e Ele demonstrou o seu amor enviando o seu Filho para morrer numa cruz. E esse texto aqui, em resposta a essas duas verdades, ele nos ordena a fazer duas coisas. A primeira delas é, diante desse amor nós precisamos viver. Diante do amor que Deus demonstrou por nós, nós precisamos viver. E como nós vivemos? Amando uns aos outros. É demonstrando esse amor uns aos outros. O versículo de número 11, ele diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Quando nós lemos Mateus capítulo 22, no verso 39, ele fala assim, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando nós lemos Levítico, no capítulo de número 19, lá no verso 18, há uma ordem, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o seu Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos uma obrigação moral. Amar o próximo não é simplesmente algo que nós vamos fazer de maneira hipotética ou nas nossas mentes. Mas é algo que nós devemos fazer na prática. E nós amamos as pessoas demonstrando o amor de Deus por nós. Tendo compaixão, tendo misericórdia, tendo graça, nos compadecendo no sofrimento, nos alegrando nos momentos felizes.
Nós precisamos ter este mandamento como um estilo de vida. Algo que vai estar encarnado em nós, uma cultura que nós vamos reproduzir. E esta vida, ela deve ser vivida sem hipocrisia. E o texto aqui, ele apresenta duas ilustrações, né? Ele fala assim, a primeira ele diz assim, olha, você não vê a Deus. Em relação a isso, você vê o seu próximo. Então, diante dessas duas realidades, você não pode dizer, eu amo a Deus a quem eu não vejo, mas não amo o meu irmão a quem eu vejo. E aqui ele está falando, olha, viver a vida cristã, viver da maneira que agrada a Deus, obedecendo os seus mandamentos, em resposta ao seu amor por nós, é viver uma vida sem hipocrisia. Não é aquele amor que você vai dar 3 tapinhas nas costas e... Mas é aquele amor que vai te levar a preocupar com aquela pessoa, que vai te levar a desejar conhecer mais aquela pessoa. Isso foi um dos pontos enfatizados por Caleb semana passada. O que nós devemos fazer para este ano? Ele colocou lá um dos pontos, e está anotado aqui, ele disse assim, nós precisamos escolher alguém intencionalmente para caminharmos e nos conhecermos mais, para demonstrarmos o amor de Deus por nós e na vida da igreja. É sem hipocrisia, meus irmãos. Pois quando nós vivemos essa vida de amor, o texto diz que nós temos de maneira concreta a certeza de que Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. E ele mostra essa permanência acontecendo de duas maneiras. A primeira é por meio do Espírito Santo. E ele diz que nós somos capacitados a amar porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A fonte do amor é Deus, e somente Ele pode reproduzir esse amor em nós. Então Ele nos deu o seu Espírito, para que pudéssemos então experimentar deste amor. E a segunda maneira que nós compreendemos essa permanência é quando nós reconhecemos a obra de Cristo e vivemos em resposta à obra de Cristo. E aqui João ele dá um breve resumo do Evangelho. Ele diz então, o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. E nós devemos viver em resposta a esta verdade. Nós vamos entender que essa é uma declaração extremamente profunda. Não é uma ação simples e corriqueira. Deus, o Pai, deu ao Filho a missão de salvar o mundo. E Deus deu início a essa missão do Filho por causa do seu amor pelo mundo pecaminoso. E Jesus então ele proclama a mensagem da salvação de modo extremamente eficaz. E muitos o reconhecem como o Salvador. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós podemos ver que ela chamava a atenção para Jesus. E eles apontavam dizendo, este é o Salvador. E aquela igreja então, elas receberam o poder não apenas para proclamar essa mensagem aos judeus, mas também aos gentios. Nós precisamos lembrar que Deus não faz distinção. E essa obra da salvação, ela é para todas as pessoas de diferentes, homens, mulheres, crianças, adultos, de diferentes nacionalidades, raças e cores. A
salvação ela é suficiente e nós precisamos então viver este amor em resposta ao que Deus fez por nós. E a segunda coisa relatada aqui de maneira prática é que este amor, ele tira o medo. E aqui a ênfase de João é uma ênfase escatológica. E ele está dizendo assim, olha, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, que amam o próximo, demonstrando aquilo que Deus fez, eles não temem o julgamento que virá. Eles não têm medo da condenação, porque eles não serão condenados. E Paulo diz aos romanos que eles não serão julgados. Então eles não precisam temer a morte. E nessa caminhada cristã, em resposta ao amor de Deus, o amor em nós, ele é aperfeiçoado. E este aperfeiçoamento vai nos dando então segurança e confiança. E ele vai chegando a um nível pleno, maduro. E este amor aperfeiçoado, ele se refere à disposição e à atividade na qual se encontra o cristão quando o amor de Deus dentro dele realizou aquilo que Deus quer levar a cabo, a salvação. Então, quando nós amamos o próximo e quando nós amamos a Deus, esse amor vai sendo aperfeiçoado e o medo vai sendo tirado e ele vai produzindo então confiança. Somente por meio do amor de Deus nós podemos descansar plenamente nele. Quanto mais comunhão temos com Deus o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e quanto mais experimentamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, mais nós permanecemos na Trindade, mais nós permanecemos em Deus, no Filho e no Espírito. Quando Deus então habita em nós e nós habitamos nele, então nós temos confiança de que não seremos condenados no dia do julgamento. Estaremos confiantes diante de Deus agora, sabendo do que Ele fez, e estaremos confiantes quando Cristo aparecer no dia do julgamento, sabendo que Ele é o nosso advogado, e Ele é aquele que nos justificou diante de Deus. Aqui é o momento que eu vou um pouquinho além do texto. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós amamos o próximo, quando nós nutrimos a comunhão com Deus e nutrimos comunhão com o próximo e nos conhecemos ainda mais, não é apenas o medo do julgamento que é extinto, mas é o medo. São os temores da vida. São os temores que nos assombram. São aquelas situações que nós não queremos enfrentar. Quanto mais comunhão com Deus nós temos, mais dependência dele em todas as coisas nós teremos. E a consequência disso, meus irmãos, é que nós teremos menos medo de homens. Nós teremos menos medo do domínio do pecado. Nós enfrentaremos o pecado com mais segurança. Nós teremos menos ansiedade. Nós teremos menos desconfiança. Tudo isso por causa do amor de Deus por nós. Tudo isso por causa de uma vida de comunhão e de conhecimento de Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais confiança nós teremos.
E este amor vai nos levar a sermos verdadeiros imitadores de Cristo. Assim como Cristo demonstrou o seu amor, nós também devemos demonstrar o amor uns para com os outros no mundo em que vivemos. Nós não podemos ser mais um na estatística. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E nós fazemos a diferença amando o nosso próximo. Amando os nossos familiares. Amando os nossos amigos. E aqui, um passeio a mais, amando os nossos inimigos. Que foi isso que Cristo fez. Ainda na cruz, Ele ora e fala ao Pai: não impute a eles este pecado. Ele estava sendo morto da forma mais humilhante. E quando Pedro descreve Cristo, ele fala assim: quando maltratado, ele não respondeu. Quando ultrajado, ele não respondeu com ultraje. Antes entregou aquele que cuida de todas as coisas. Quando nós respondemos diariamente com uma vida de amor, nós estamos dizendo a Deus: está nas tuas mãos, Senhor. Me ajuda a amá-lo. E aqui nós precisamos entender, nós nos frustraremos com as pessoas. Nós nos decepcionaremos com elas. Muitas vezes elas nos ofenderão. Mas nós precisamos continuar amando-as. Porque é uma ordem bíblica. E nós precisamos continuar preocupados com elas, preocupados com a vida espiritual delas. E precisamos perder este medo de comungarmos com elas. Então o que nós faremos? Primeiro, não se esqueça de onde vem o amor. O amor não vem do amor. O amor verdadeiro, ele vem de Deus. Ele é a fonte. Então não se esqueça disso. Responda ao amor de Deus obedecendo os seus mandamentos. A atividade das crianças é a mesma atividade para nós adultos. Eu disse para elas fazerem o quê? Obedecer os pais como sinal de amor a eles. E nós precisamos obedecer a Deus como sinal de amor a Deus. E obedecer os mandamentos inclui demonstrarmos amor. Inclui vivermos essa vida, esse estilo de vida, amando uns aos outros. E você vai amar a Deus e vai amar o próximo a partir do momento que você viver em comunhão com Deus. E você vai fazer isso conhecendo e amando mais e mais a cada dia. Como que você faz isso? Lendo a Bíblia. E aqui é uma coisa que eu tenho ouvido e tenho conversado com alguns amigos, alguns pastores e... aqui é uma confissão agora. Ainda uma ideia não tão fechada. Mas eu não tenho visto tantos benefícios de uma leitura anual das Escrituras. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia durante o ano todo, como se estivéssemos lendo um livro qualquer para cumprir uma meta, e nós conhecemos aqueles 66 livros, mas não conhecemos o Deus daqueles 66 livros.
Talvez nós precisemos reavaliar como nós temos agido em relação a este conhecimento de Deus. E aqui uma coisa certa que eu digo para vocês: talvez seja muito mais vantajoso você ler um livro só durante um ano, mas meditar nesse livro durante um ano, do que ler 66 e não aprender nada de Deus. Nós precisamos aprender a estabelecermos uma vida de oração. E aqui nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos muitas vezes marcar na nossa agenda: este é o momento de oração, eu vou falar com Deus. Porque quando eu oro, eu experimento a comunhão com Deus. E nós precisamos fazer isso constantemente. Então, tendo comunhão, vivendo em comunhão com Deus, nós conseguiremos viver em amor. Nós permaneceremos em Deus. E nós experimentaremos a obra de Cristo em nós todos os dias. Que Deus nos capacite e nos dê a disposição para amá-lo e amar ao próximo. Porque nós podemos fazer isso por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós. Você acabou de ouvir uma exposição bíblica na Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Espero que você tenha sido abençoado. Se você já tem uma igreja, faça da sua igreja uma igreja intercessora pela nossa. Se você não tem uma igreja, será uma alegria recebê-lo aqui para junto podermos adorar ao Deus do Universo e ao Redentor Jesus Cristo. Para assistir outros vídeos, clique aqui e continue a ser abençoado pela palavra de Deus.